Boa noite! Terça-feira 2020 e o Carreira em Pauta, mais uma vez, e segue com a sua programação, o Carreira ao vivo, toda terça às 20h20, aqui no Carreira em Pauta para você. Vamos agora aguardar os nossos participantes para a live da terça-feira, que é um tema muito interessante que nós vamos abordar sobre hoje, sobre juventude e o mercado de trabalho. Então, já estou aqui colocando os nossos participantes para a live de hoje e vamos iniciando aqui com o nosso amigo Peterson Franco e também a nossa convidada de hoje. Um momento, por favor. Vão aí chegando, pegando aquela pipoca, tem tudo a ver hoje com a nossa live. Boa noite, Peterson. Nathalie. Boa noite. Gente, iniciando então toda terça-feira o Carreira ao vivo aqui no Instagram, o nosso quadro do Carreira em Pauta, e hoje com um tema muito especial, que é o desafio os primeiros desafios do primeiro emprego. As pessoas que estão aí, os jovens, as pessoas que estão buscando o seu primeiro emprego. Super desafiados, um mercado de trabalho que ainda não conhecem, mesmo tendo algumas orientações, esses jovens costumam ficar amedrontados quando nós falamos de primeiro emprego. E para conversar conosco sobre esse tema, nós convidamos a Nathalie. Nathalie Andrade, ela é estudante do curso técnico em administração, está fazendo também o terceiro ano do ensino médio, e a Nathalie possui alguns cursos também livres e profissionalizantes. Ela tem o curso de marketing, curso de informática, também já fez curso de inglês. Seja muito bem-vinda, Nathalie. Oi, Ana. Oi, Peterson. Muito obrigada pela oportunidade. Eu confesso que eu estou, assim, ansiosa pelo que está por vir. E eu gostaria de agradecer, sinceramente, vocês por ter me proporcionado essa oportunidade de Carreira em Pauta também. Voltando do meu curso, hoje eu estava pensando sobre uma oportunidade que me foi dada através desse convite, que eu não esperava viver. Muitos alunos chegaram em mim, alunos que eu não conhecia, e viraram e falaram assim: eu vou lá ver a live do Carreira em Pauta, ai, que bom que você vai falar, olha, o tema é muito legal. E era algo que eu não esperava viver, por serem pessoas que eu não tinha convívio, eu não tinha contato, isso me deixou muito alegre. Gostaria de agradecer vocês ainda mais por isso, por essa oportunidade. Tá? Isso aí. Fala, Peter! Boa noite, Ana. Boa noite, Nathalie. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Carreira ao Vivo. Mais uma terça-feira, às 20h20. Tenho certeza que será sensacional. Nathalie, muito obrigado. Quero dizer para você o seguinte, Nathalie. Olha só. Professora Ana e o Peterson são verdadeiros caça-talentos. Por algum momento, talvez, você acha que não está sendo observado, mas nosso objetivo é ficar de olhos abertos e começar a enxergar o potencial das pessoas que estão ao nosso redor. Realmente, parabéns, você é uma pessoa encantadora e veio abrilhantar nossa noite e de todos esses jovens, adolescentes, porque, afinal de contas, quem nunca teve aquele frio na barriga ao pensar no primeiro emprego, né? Ao pensar ali em fazer entrevista, preparar. E é muito bacana porque aqui no Carreira ao Vivo nós já falamos de currículo, entrevista, várias habilidades e competências que levam aí a você que está buscando tanto o primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho. Seja bem-vindo. Nathalie, vamos ter aqui um bate-papo muito legal, com certeza. E eu já quero começar porque aqui é informação sem enrolação. Então, bora para cima. Olha só, Nathalie, nós falamos aqui de desafios. Então, ou seja, todo mundo passa por esses desafios. E aí eu gostaria de te perguntar o seguinte: que tipos de desafio você, uma jovem, adolescente, tem encontrado na busca dessa colocação no mercado de trabalho? O que mais tem, assim, afligido você? O que tem tido mais dificuldade? O que tem sido mais aquelas barreiras de impacto?
Manda ver, Nathalie, que é com você. Tá ótimo. Ó, eu estava pensando sobre isso hoje, ontem, esse final de semana. Pensei muito sobre isso. E não só em desafios meus, mas eu estava tentando encontrar um padrão de desafios que as pessoas vêm sofrendo, sabe? E o principal, o que eu vejo muito é a insegurança. Caraca, o que eu vou fazer na hora da entrevista de emprego? Como que as pessoas vão me receber lá? O que rola? Como que eu vou entrar numa empresa? Como que eu vou me profissionalizar para o mercado de emprego? E também uma insegurança pessoal. O que eu vejo é muita gente, inclusive eu, tendo uma insegurança a respeito de tem muita gente capacitada, muita gente boa. Como que eu vou competir com o mercado de trabalho que já está andando há muito tempo? Tem muita gente concorrendo a uma vaga que muitas vezes eu estou querendo. O que eu faço para me tornar capacitada para chegar lá? Essa é uma dúvida que é muito comum, essa insegurança, esse medo, porque é algo novo, é o primeiro trabalho. Você não teve outra experiência, a não ser experiências informais. Mas de ter uma carteira assinada é o primeiro. Isso é algo que assusta o novo. O ser humano tem costume de se assustar com o novo. Outro, de adolescentes que ainda estão no ensino médio, de jovens que ainda estão no ensino médio, é conciliar. Porque você tem que ter uma vida social, você precisa entrar no mercado de trabalho, mas também conciliar a escola. Por quê? Porque esse é um primeiro trabalho. Provavelmente você vai pensar em ingressar numa faculdade, geralmente é o caminho comum. Então você precisa desse trabalho para sustentar a sua faculdade, grandes casos, mas você também precisa manter uma vida social e escolar para estudar para provas como o Enem, um exemplo. Esse é algo que, conversando aí pelas escolas, é o que você mais ouve. Como que eu vou fazer para estudar, trabalhar, fazer o Enem? Como que eu vou fazer para manter a minha vida? E isso é algo que vem afligindo muito as pessoas, sabe? Só para tudo tem uma solução. Além disso, uma pressão, porque é o primeiro. Você muitas vezes precisa para ajudar a família, ajudar em casa. Isso é algo que eu enfrentei. A minha família, há um tempo atrás, inclusive a gente está se recuperando isso agora, viveu períodos complicados, né? Resquício de pandemia, os meus bisavós, eles começaram a morar com a gente. Então, foi algo que assustou todo mundo e gerou essa pressão de você precisa dar passos, porque agora você está prestes a inteirar 18 anos. O que você vai fazer? O que você vai seguir? Gera essas pressões, sabe? E, além disso, gosto de dados precisos. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o nível de desemprego entre adolescentes e jovens de 16 a 25 anos é de 31%. Então, é um nível bem alto, bem alto. Isso gera uma insegurança. Nossa, se tem gente que está aí já não está conseguindo, e para jovens o nível é ainda mais alto, e agora? Todas essas questões martelam na nossa mente que já é muito corrida, sabe? Muitas questões. É isso aí. Nathalie, você tocou num assunto muito importante, né? Que é tema, geralmente, das nossas palestras, né, Peterson? Nós fazemos essa reflexão sobre o que realmente há em falta hoje. É pessoal qualificado ou realmente falta vagas de emprego? E nós temos essa concepção de que há falta dos dois. Ambos, existem essa carência de ambas as partes. De um profissional qualificado, de um profissional que precisa se mostrar para o mercado, porque ainda não consegue se mostrar adequadamente para o mercado. E também nós temos a falta de vagas de emprego. Ainda assim, onde estão essas vagas? Por que elas, ainda mesmo que divulgadas, ainda são as divulgações muito restritas? A gente não consegue ter acesso a todas essas vagas. Onde estão essas vagas e onde estão esses profissionais? Mas para a gente entrar no segundo ponto, Nathalie, o que você tem feito para ser uma profissional aí que será desejada pelo mercado? Você está estudando, conta para as pessoas o que você tem feito que merece um destaque na sua busca pelo seu primeiro emprego. Eu acho que o primeiro emprego, eu acredito que o primeiro emprego, ele vai muito além de uma carteira assinada. Você começa a construir a sua carreira antes mesmo de firmar a sua carreira. Então, o que você tem feito é algo extremamente importante. E eu parei para refletir sobre isso. O que eu, de fato, tenho feito para me tornar a melhor no que eu pretendo fazer e vou conseguir fazer. Além de cursos, eu formei recentemente um curso profissionalizante que englobava empreendedorismo, marketing,
vendas online e administração, gestão em geral. Eu também cursei durante 2 anos um curso de inglês, numa instituição que eu gosto muito da metodologia dela. Cursei durante um tempo um curso de informática e trabalhei informalmente. A minha mãe teve um canil durante bastante tempo e eu ajudava ela administrando a questão da venda dos cachorros, administrando a questão da compra da ração e dos suplementos. Meu padrasto, ele teve uma loja que vendia carros, né? Carros seminovos e novos, seminovos e usados. E ele, muitas vezes, precisava de ajuda em algumas coisas. E eu gostava de ver como que funcionava a parte de contratação, como que funcionava a parte da entrevista. Por quê? Porque isso me gerou uma rede de contatos grande. Conhecer novas pessoas, entender como funciona, isso é muito importante. Porque quando você vai conhecendo outras coisas, trabalhando em outras áreas, você também vai vendo como funciona para você não chegar lá de cara despreparado. Um exemplo é que a mãe de uma amiga minha, ela tem uma clínica de podologia. Ela me falou que ela estava com ausência de uma Deu uma travada aqui, né, gente? Enquanto isso, beleza. Pessoal aí entrando, fazendo seus comentários. Senhor. Beleza, retornou, Nathalie. Faz parte, Nathalie. Fica tranquila que isso faz parte. Tinha uma atendente de alguém que limpasse lá. E nesse meio período eu acabei conhecendo tanta gente tão legal, sabe? Pessoas que tinham ideias diferentes, posicionamentos diferentes. Isso contribui para construir um profissional. Um dia, lá na instituição onde eu faço o curso técnico, teve uma palestra com uma psicóloga. E ela falou que não tem como você separar o seu profissional do seu pessoal. Tem como você equilibrar isso para que você seja alguém centrado, alguém que de fato consegue, não difere, mas que consegue agir com princípios, consegue agir de forma moral naquele lugar. Porque você é um profissional. Você separa o seu pessoal, mas o seu emocional vai estar englobado naquilo. E pensando nisso, eu percebi que relações pessoais, elas agregam muito no currículo de alguém. Trabalhos voluntários, cursos, pessoas que você conhece, amizades que você faz. E recentemente, isso deve ter uns 2, 3 meses, eu conheci o Instituto Coca-Cola, que foi uma oportunidade de aprender um pouco mais com uma empresa grande que me colocava na própria rede deles, onde você faz um curso, é pelo próprio WhatsApp. Eles vão enviando um vídeo, você vai respondendo as perguntas e no final do curso você ganha um certificado. E além disso, eles te colocam dentro do sistema deles, para que parceiros vejam seu currículo. Caso tenha oportunidade de emprego para perto, né? Na região, eles te enviem desse lugar. São coisas assim, cursos, pessoas, trabalhos informais, eu acho isso excelente. E foi algo que eu fiz. Né? Professora Ana, eu estou coçando a minha cabeça aqui. Eu estou assim, até sem palavras. Nós estamos falando agora, nesse momento, com uma aluna, com a Nathalie, de apenas 17 anos de idade. Ela está aqui dando um show de informação, tá? Pelas suas habilidades e competências já adquiridas. Nathalie, tem uma frase que eu carrego comigo sempre, que é o seguinte: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, seja bem-vinda ao time de vender lenços, tá? Porque realmente eu estou encantado com a sua postura, com a sua colocação das palavras e opinião formada. E dentro disso, eu tenho certeza que tem várias pessoas neste momento querendo fazer uma pergunta para você. E eu tenho certeza que eles gostariam de saber, Nathalie, que profissão você quer seguir? Com tantas habilidades, com tantas ideias, tão jovem e já com um nível de maturidade tão grande. E isso é o que nos move, né, Ana? Porque nós estamos aí, o nosso grande propósito é a educação, é o desenvolvimento de pessoas. E aí o seguinte, caramba, que profissão a Nathalie quer seguir? Fala pra gente. Eu me tornarei uma juíza futuramente. É um objetivo que eu tenho há 1 ano e meio, que foi consolidado no meu coração, na minha mente.
E assim, me preparando, estudando. Eu ganhei um livro há uns 5 anos atrás de Direito Penal. Li, vou comprar um mais recente. Desde então, eu nem sabia que eu queria seguir essa área, eu já ganhei e já fui, embarquei. Eu lembro que eu fui em uma colônia de férias e eu levei, eu fui lendo. E eu gostei. E aí, depois de anos, me veio à tona. Caraca, meu Deus, eu acho que eu vou ser uma juíza. Eu fui estudando mais sobre a profissão e eu fiquei encantada. Um dia, eu tive a oportunidade de visitar a faculdade, né, em Anhanguera, Pitágoras. E lá eu conversei com um professor que estava à frente do curso de Direito. E ele falava com uma forma tão apaixonada sobre o direito, de uma forma tão imponente, ele sabia o que ele estava falando, o que ele queria, qual que era o objetivo dele, que isso me apaixonou ainda mais. E eu ganhei um livrinho até aqui, ele me falou uma frase que eu nunca vou esquecer, que é o seguinte: o direito é o princípio da pacificação social. E eu fiquei refletindo sobre isso muito tempo, muito tempo. Por que que o direito é o princípio da pacificação social? Como assim? E um dia eu comecei a me questionar sobre uma questão. É justo uma mãe que perdeu um filho receber de um juiz uma pena que tende para o lado do criminoso, de alguém que cometeu um crime? Não. Mas é justo para alguém que cometeu um crime receber uma pena muito exacerbada porque um juiz não soube lidar com a situação de forma imparcial? Não. Então, o direito é o princípio da pacificação social. Ele consegue reger as coisas de uma forma honesta, de uma forma com que consegue conduzir as pessoas de acordo com a lei. E nisso, eu descobri um termo que eu não sabia, que é o juiz, ele é o administrador do direito. Eu fiquei encantada quando eu escutei isso. O juiz, ele é o administrador do direito. Eu realmente me apaixonei ainda mais. Muito bom, Nathalie, muito bom. E olha só, gente, para nós que trabalhamos com jovens, né, todos os dias, é desafiante, é bem desafiador aí, né, nesses comportamentos muito compulsivos, muita energia. E aí o seguinte, Nathalie, eu gostei muito de uma colocação que você fez aí agora, que diz o seguinte: quando eu perguntei para você que profissão a Nathalie quer seguir, você virou para mim e falou assim: eu vou me tornar juíza. Isso é uma determinação. Isso você tomou de uma certa forma, você empoderou a sua frase, que com certeza isso dentro do propósito de Deus, dentro da sua vida, se tiver, né, tenho certeza aí linkado com o propósito dele na sua vida, você está abrindo portas nesse momento para aquilo que você quer seguir, tá? É assim, realmente o caminho é esse. Agora, quando você diz que eu quero ser juíza, ok? E aí nós falamos aqui nas lives anteriores sobre soft skill, hard skill. E aí o seguinte, que habilidades você acha que tem que ligam você a uma decisão de escolher essa profissão? Então, Você saberia informar para a gente? tranquilamente, tranquilamente. Um juiz, ele tem que ter facilidade de leitura. Quando você fala assim, eu quero cursar direito, geralmente a primeira pergunta que falam é: você gosta de ler? Por quê? Porque é muita coisa. Então você tem que ter essa habilidade e gosto, porque não adianta você só fazer sem que você goste daquilo. Fica algo vazio, algo sem propósito. Além disso, raciocínio lógico é algo que eu gosto muito. Ver as formas de uma visão macro e não micro, não se colocar e sim olhar ao redor para conseguir lidar com as questões. Gestão de pessoas, lidar com pessoas, amo pessoas, é realmente o que eu mais gosto. E boa redação, sempre gostei de escrever. Aprendi a escrever poemas com meu avô, que é uma pessoa que fala muito de primeiro emprego. Ele sempre conta da primeira empresa dele, que mudou a vida dele. Meu primeiro emprego, eu fiquei lá por 10 anos, eu só saí porque eu tive que me mudar. Ele fala isso com muita alegria. Visão macro, de forma exposta, para que você consiga expor aquilo que você pensa e não só falar. Comunicação e argumentação. Argumentação é algo que eu acho muito importante. Porque antes de você ser, né, antes de eu me tornar um juíza, eu tenho que ter 3 anos de experiência. Um advogado que não sabe argumentar, que não sabe persuadir,
não pode ficar no mercado. Com Então, tem essas certeza. questões. Isso é muito importante. Nathalie, você, então, mencionou anteriormente que você foi fazer uma visita a uma instituição de ensino e lá você teve, então, a certeza. E aí você conseguiu se basear nessa visita, nessa experiência, e ali você conseguiu, com certeza, a escolha da profissão. Então, ser juíza se solidificou ali, naquele momento da sua visita, é isso? De certa forma, sim. Eu conheci algumas pessoas que cursaram direito. O meu padrasto, por exemplo, ele tem, se eu não me engano, até o 7º período, 7º, 8º. O padrinho dele, ele tem uma advocacia aqui na região, mas eu nunca tinha visto ninguém falando de forma tão apaixonada sobre esse emprego específico. Ele contou de um caso que ele ganhou de uma moça que tinha um problema no útero e o consórcio, né? Consórcio não, convênio? Eu não lembro como Plano de saúde. fala a parte do médico, né? Eu me esqueci Sim. agora. Plano de saúde. Plano de saúde, me pensar aí na mente. Plano de saúde não quis liberar isso de forma nenhuma, não quis liberar de forma nenhuma. Ele foi atrás, insistiu, foi atrás do juiz e conversou e essa mulher recebeu o tratamento. É algo que não tem cura, mas ela recebeu um tratamento digno ao problema dela. E ele falou com tanta alegria, dava para ver brilho no olho dele. Isso foi algo que me deixou ainda mais animada. Mas eu decidi a minha profissão sem decidir ela. É uma história um pouco engraçada. Eu queria ser do Exército. Eu estava estudando para fazer a prova tanto do SPSEC quanto da ESA. Eu queria ir para o Exército. E aí Deus virou para mim e falou assim, não, não é o que eu quero. Eu falei, como assim não é o que eu quero? E ele começou a falar assim, vai ler Juízes, que fala muito sobre essa questão. Vai ler Juízes, vai estudar sobre direito. Pessoas começaram a falar sobre isso comigo. Alguém orou em relação a Deus, abria minha mente. Mais uma pessoa abriu em relação a Deus, abriu minha mente em relação àquilo que ele queria que eu fizesse. E estudando sobre a profissão, estudando sobre as minhas habilidades pessoais, né? E estudando sobre aquilo que eu também não era boa, vindo, me apaixonando, tendo confirmações e conhecendo pessoas, foi algo que me fez, assim, consolidar isso no meu coração. E nesse momento, nessa instituição, que eu falei, eu quero ser apaixonada pela minha profissão, igual esse rapaz é. Ele era um moço novo, mas ele falava com tanta sabedoria, sabe, com tanto conhecimento. Eu falei, meu Deus, eu quero. Me inspirei nele. Ótimo. Isso aí. Muito jovem, determinada. É o que a gente percebe, né? Estamos aí com 23 minutos de live, mas o que a gente sente como docentes, né, Peterson, é que a nossa juventude, alguns estão muito perdidos ainda em relação ao autoconhecimento, em relação a saber suas habilidades, tanto as habilidades soft skills, as pessoas ainda não têm. Tudo está na base do autoconhecimento. Então, quando a gente troca ideia, a gente está em sala de aula conversando com esses alunos, e nem os tão jovens assim, às vezes já está com 22, 24 anos, já entrou no mercado de trabalho, mas não faz aquilo que gosta. A gente não percebe muito essa determinação que hoje nós estamos aqui falando com a Nathalie, que já tem uma ciência, apesar de uma idade tão menina, né, ainda tão jovem, já é uma mulher madura em outros pontos e fala com uma propriedade muito grande aquilo que ela quer ser, aquilo que ela já é uma juíza, né? Ela só falta ali a diplomacia, vamos dizer assim, porque ela já se vê, ela já se visualiza ali. Isso falta em muitas pessoas. Essa certeza de propósito, esse autoconhecimento, é saber quais são as suas habilidades, que a pessoa sabe, assim, isso eu faço como ninguém. Falta muita propriedade na juventude. E é por isso que o Carreira em Pauta existe. Existe para poder passar orientação para vocês. Existe para poder mostrar que existe um caminho mais fácil quando você se conhece, quando você sabe quais são as suas habilidades, quando você tem a atitude de mudar, quando você pensa assim, poxa, eu não quero ser mais um na multidão, eu preciso me destacar, o mercado precisa e o mercado deseja algo diferente. E estamos aqui para passar essa orientação de anos de experiência com o mercado,
experiência em sala de aula, para orientar vocês que estão tanto na busca do primeiro emprego, quanto aqueles que querem se recolocar na sua carreira. É importante, o Carreira em Pauta existe para dar essa orientação, para conduzi-los de uma forma mais tranquila a um caminho de sucesso. Não é isso, Peter? Totalmente de acordo, Ana. Eu quero até complementar um pouco aí a sua fala e da Nathalie, o seguinte, quando você menciona, né, a questão de ela já visualiza a sua profissão, né? Ela já visualiza ela como juiz. E isso é muito interessante dentro da nossa parte do cérebro, né? A nossa parte mental, porque assim, a gente só vai conseguir alcançar algo um dia que eu consigo visualizar. Então, nossos sonhos, muitas vezes, eles estão muito focados, limitados até em certo ponto, naquilo que a minha visão alcança. Então, se eu consigo hoje, né, a Nathalie, com 17 anos, ela consegue ter uma visão dela enxergar como juíza, né? Isso pressupõe de um sonho que ela teve, de uma vontade que ela teve. Cara, você tem meio caminho andado. Como que eu vou começar a buscar objetivos e ter metas para chegar a algum lugar que eu nem sei, que eu nem consigo visualizar isso? Então, eu vejo que tem muitos jovens que não conseguem imaginar hoje uma posição melhor amanhã. Devido às circunstâncias econômicas, sociais, seja lá qual for, mas ficam muito limitadas a isso. Então, esse ponto de enxergar, ou seja, você consegue visualizar, ou seja, isso começa a virar uma meta alcançável, porque você consegue ter realmente o foco nisso daí. Um outro ponto muito favorável, que muito ajudou a Nathalie aí nessa escolha, é realmente o exemplo. Ou seja, ela conseguiu enxergar em um profissional o exemplo, a paixão pela profissão, o qual muitas vezes hoje a gente passa despercebido, porque muitos trabalham simplesmente pelo fato de que eu tenho que ganhar dinheiro e pagar as minhas contas. Então, ela conseguiu hoje, né, visualizar esse profissional e, assim, algumas vezes também eu pude ter alunos, né, treinandos que vieram a escolher determinada profissão ou determinado curso porque falou, caramba, gostei muito da aula do professor Peterson, gostei muito da forma dele administrar, gerenciar a equipe. E isso é importante. Nós, como profissionais, nós temos essa responsabilidade de liderar pelo exemplo. E aí, realmente, nós vamos construir profissionais e despertar talentos assim como a Nathalie. Eu tenho certeza, Ana, que você também, dentro da sua área de atuação, da sala de aula, de treinamentos e palestras, algumas pessoas ali, elas ficam assim, caramba, eu quero ser igual a Ana. Cara, a Ana faz isso com exemplo. Você tem, Ana, aí algum exemplo real, recente, para compartilhar com a gente? Eu tenho certeza que tem, então manda ver para a gente aí. Gente, é muito engraçado que o aluno, ele idealiza no professor aquele projeto, né? Ele idealiza ali um profissional que ele quer ser. E que bom que a gente chega nesse ponto de poder ser um exemplo e ser uma inspiração. Ah, professora, eu gostaria de apresentar trabalho como você apresenta. Eu gostaria de conduzir uma aula com o seu poder de oratória, por exemplo, de condução, de liderança. Então, esses pontos me deixam muito satisfeita, muito feliz, porque eu entendo que é o reconhecimento de todo um trabalho. E assim como a Nathalie, desde menina, eu sempre apresentava os trabalhos, sempre assumia para mim a responsabilidade da condução daquele trabalho em equipe. Isso desde o ensino médio, desde as escolas que eu estudei, sempre focaram nesse incentivo de falar em público, de apresentação de trabalho. Então, bem antes do ensino médio, com certeza, eu já estava na frente de uma sala de aula apresentando trabalhos. Então, isso tudo vem contribuindo, viu, Nathalie? Você, em sala de aula, assuma a responsabilidade. Já sei que você faz isso,
professora Kelly já nos passou o seu currículo, não é isso? Então, a gente já sabe o quanto você chama essa responsabilidade para você na sua sala de aula. É um perfil comunicador, é um perfil que agrega o valor. Então, isso é muito importante e isso vai contribuir para que você chegue onde você quer chegar. Visto que o profissional do direito, ele precisa dominar uma boa oratória, uma boa persuasão, características que você já nos contou aqui e sabe que precisam. Além disso, agora falando um pouco das características e dos conhecimentos técnicos. Você já ficou tão encantada com o direito, com a questão de ser juíza, mas você leu alguns requisitos técnicos que você precisa ter para chegar a esse cargo? E sim, e sim. É um caminho um pouco longo, é um pouco extenso. Além da faculdade de Direito, você precisa ter um diploma em Direito, que em média são 5 anos. Depois de formado e passado na prova, né, que é o OAB, você tem que ter 3 anos de experiência para, sim, fazer uma prova federal. Caso você passe nela, você vai para uma outra escola, onde você é treinado em características específicas dessa arte, né? Que é julgar as coisas segundo o direito. Então, são muitos anos. São só de faculdade, experiência, 3. Fora isso, prova e mais um tempo na escola. É um caminho um pouco longo, mas eu gosto de pensar como se fosse uma escada, um degrau, né? Ou um trilho. Pode ser assim também, uma boa analogia. Que você vai seguindo e de passo em passo pequeno você chega em algum lugar. Lugar tão desejado, lugar que você pensa. E vocês falaram muito de pensamento. Eu lembrei de uma palestra um tempo atrás, que foi dada pela minha turma. Muito obrigada, Kelly Anúncio, pela oportunidade. Eu vi que ela estava aqui na live. Está aqui na live. Que falava sobre 4 pilares da comunicação. Vou focar em 2, que é o pensamento e o sentimento. Muitas vezes, os jovens eles não têm esse sentimento, como foi dito, de eu vou conseguir essa determinação, mas não tem, justamente por não ter pensamentos focados, né? A psicologia fala que você não consegue controlar sentimentos, realmente, mas você consegue controlar pensamentos, e em grande maioria são eles quem conduzem os sentimentos. Então, se você começar a se capacitar, a focar o seu pensamento em um ponto específico, a dar pequenos passos, você chega nesse lugar. Você sente, você acredita que você consegue, né? E a Kelly Anúncio, uma vez, nos apresentou uma frase de um filósofo que falava o seguinte: você não precisa ser excelente para começar, mas você precisa começar para ser excelente. Isso entra muito na questão do primeiro emprego. Porque você vai começar, você vai aprender, mas você vai se tornar excelente. Você tem que entrar numa empresa, ser um colaborador, pensando, eu vou ser o melhor. Eu vou fazer de tudo para chegar de um jeito e sair de outro. Ou nem sair, crescer naquela empresa e subindo os degraus até o ponto em que você quer, sabe? Então, eu acredito muito nisso, nessa questão de sentimento, de pensamento, e que eles regem uma caminhada longa. Alguém que só de faculdade, de experiência, precisa de 8 anos para chegar onde que quer. Se não tiver um pensamento e um sentimento alinhado, vai chegar. A determinação vai cair. Então tem que sempre buscar, impulsionar para que isso cresça, para que isso não morra, para que você tenha não só uma visão de onde você quer chegar, uma missão de chegar até esse lugar, mas um compromisso de eu vou fazer acontecer, eu vou subir os degraus, eu vou andar pelos trilhos, para que eu chegue lá, para que eu consiga, sabe? Para que não seja mais um caminho que você larga. Você começa, você larga. Você começa, você larga. Porque a minha geração tem tendência a ser uma geração muito inconstante. E quem é inconstante não consolida. Quem é inconstante em algo, geralmente é inconstante em tudo. E acaba não consolidando nada. Se você é inconstante em leitura, dificilmente você vai ser constante em exercícios físicos. Então, nós precisamos ter constância em tudo para que a gente chegue até o lugar que desejamos, para que isso seja consolidado no nosso coração e visto de uma maneira não só natural, mas objetiva. Eu quero, eu sinto, eu pertenço a mim, então eu vou fazer com que eu seja a minha melhor versão. Eu vou me esforçar para me tornar quem eu quero. E isso parte de um autoconhecimento. O que eu também vejo que é uma dificuldade muito grande no primeiro emprego, porque as pessoas não se conhecem. E se você não sabe
para onde você vai, qualquer caminho serve. Se você não tem um entendimento de até onde você quer ir, você não vai a lugar nenhum. É comum que você ande em círculos, rode desertos e nunca chegue. Isso gera uma frustração, isso acaba com a determinação. Então, a dica que eu tive que aprender, porque eu era muito acostumada a viver rodando, eu tinha muita dificuldade de ser constante, defina um ponto, defina pequenos pontos, segue firme, vai, se conheça antes e no processo e vai seguindo. Por quê? Porque missão não tem a ver só com o que eu sinto. Vai ter dia que eu não vou querer pegar um livro de direito para ler, mas eu vou falar, não, eu tenho que alcançar, eu vou pegar e vou ler, para mim seguir até esse lugar. Da mesma forma com que buscar um emprego, né? Muitas vezes nós ganhamos muitos nãos. Então não importa quantos nãos, importa a expectativa do meu sim. Porque eu sei que eu vou ganhar um sim, então eu vou atrás dele, sabe? Ótimo. Nathalie tocou em assuntos e palavras-chave muito interessantes e que eu gosto muito dessas palavras. Ela falou sobre excelência. Excelência é nada mais do que hábito. A gente inspira excelente pelo hábito. Tem pessoas que elas são excelentes em tudo que fazem. E a excelência, ela é alcançada pelo hábito, pela prática. A gente só alcança esse nível de excelência praticando. E uma palavra também que tem muito a ver com isso é porque você disse, eu preciso começar sem estar pronta. E realmente é. Porque se a gente espera estar pronto para iniciar um projeto, esse projeto nunca sai do papel. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, comece ainda que não esteja pronto. Afinal de contas, somos eternos aprendizes, eternos estudantes, seres em constante evolução. Nós nunca estamos completamente completos. Nós estamos em evolução e aprendizado. E isso é muito importante. Correto, Piper? Com certeza, Ana. Fantástico, Nathalie. Nós estamos aqui conversando com a Nathalie já há quase 40 minutos de live. Uma aluna jovem de 17 anos que já tem determinada em sua vida, em sua carreira, que quer se tornar, que irá se tornar uma juíza de direito. Encantado, Nathalie, até agora. E assim, tem uma palavra que a gente fala, até assim, claro, meio na brincadeira, mas Ana, você já teve alguma inveja santa? Porque inveja é ruim, né? E santa, né, não vai misturar aí com a inveja. Mas a gente brinca com isso porque eu tenho uma inveja santa da Kelly nesse momento, tá? Porque tem uma aluna tão capacitada, tão decidida, né, naquilo que ela quer alcançar, isso é fantástico. É lógico, Ana, que nós também temos, né, ao longo da nossa carreira, nós temos alunos brilhantes, fantásticos, e que muito nos orgulham. Mas é muito bom conversar com pessoas assim como você, Nathalie. E já que a gente está falando um pouco em sala de aula, eu gostaria de saber de você o seguinte, essa pergunta não está no script, mas você com certeza vai tirar de letra. Olha só, você falou para a gente em comunicação, em pensamento, em foco, em persistência. Você chegou até a comentar para a gente sobre constância nos nossos atos, correto? E aí o seguinte, como que você vê hoje os seus, não estou dizendo da sua própria sala de aula, eu estou fazendo uma pergunta macro, no ambiente geral. Como você vê hoje um jovem, né, os jovens assim como você, como a Nathalie, de 17 anos, qual tem sido o comportamento desses jovens hoje dentro da sala de aula? E se você acha que o comportamento hoje ele vai implicar na carreira, naquilo que o jovem está buscando para a sua vida profissional? Manda ver. Tá, antes, deixa eu interromper. Posso? À vontade. Vou deixar aqui. Nós temos 20 minutos de live, nós estamos assim, finalizando já. Se você que está nos assistindo tem alguma dúvida, quer mandar algum comentário, queira mandar o seu abraço, nós vamos fazer depois a leitura dos comentários. Eu vi que algumas pessoas já estão colocando aqui, estão parabenizando a Nathalie, mas se você quer deixar alguma dúvida, algum comentário,
pode, esse é o momento que nós vamos responder logo em seguida da resposta da Nathalie. Beleza? Vai lá, Nathalie. Você perguntou a respeito de comportamento. Comportamento, eu sei que vocês dois gostam muito de analisar. E é algo que eu acho maravilhoso. Porque as pessoas, elas transparecem quem elas são de formas muito simples. Seja fisicamente, seja na forma com que falam, na forma com que se comportam em um ambiente específico. E na minha sala de aula, e nas outras, na minha escola, e também nas outras instituições de ensino que eu frequentei, eu vi muita cabeça baixa. Muita gente assim. Muita gente, eu não sei, o que eu faço, o que eu quero, como que eu quero. E muito desmerecimento ao profissional da área da educação, sabe? Muito essa questão de não absorver ao máximo. Por quê? Professores extremamente capacitados como você, Ana, você, Peterson, a Kelly, a Mariúcha e tantos outros na minha própria escola do ensino médio, tem pessoas extremamente capacitadas que não são absorvidas. Muitas vezes são vistos só como mais uma aula, mais um dia, mais um lugar, e não como o que eu posso tirar disso ao máximo, o que eu posso absorver disso ao máximo. E isso pode gerar muitos profissionais futuramente incapacitados ou que têm um conhecimento reduzido. Exemplo, alguém que não faz os trabalhos, não faz as atividades, não se presta a isso e recebe o diploma, porque consegue de alguma forma, já vi pessoas até pagando outras para conseguir isso, vai ter conhecimento para entrar dentro de um consultório e identificar o que uma pessoa está sentindo e passar um laudo. Ou um professor que não aplicou bem essa questão do absorver de um outro professor as competências, as habilidades, a matéria, vai conseguir passar para outra sala de aula. Essas competências? Dificilmente. Eu não conseguiria. Essa questão de ter ciência, de ter entendimento do que você está falando. É de absorver ao máximo e de se posicionar. Ambientes escolares são ambientes de aprendizado. Então, você não pode chegar lá só para estar, mas sim para aprender, para absorver, para receber algo novo. Eu creio que sempre tem algo novo dentro da sala de aula. Sempre tem algo novo dentro de um lugar que tenha pessoas ensinando e compartilhando informações com outras, sabe? E essa questão desse posicionamento, muitas vezes mal compreendido, é muito ruim, é muito prejudicial. Muito prejudicial. Porque se você não se posiciona, você acaba não entendendo e acaba não vivendo, sabe? Eu estou vendo muita falta de posicionamento e de entendimento de ambientes, de locais, de pessoas. Muitos adolescentes que, por más companhias, vão se desprendendo da importância dos estudos, se desprendendo da importância de assumir um papel na sociedade, no mercado de trabalho. Esses erros, mesmo que muitas vezes não vistos como importantes atualmente, no futuro são prejudiciais não só para uma pessoa, mas para os familiares e para a sociedade, certo? Para a sociedade em geral, porque nós afetamos todo um ciclo, mesmo que não percebemos muitas vezes. Então, essas questões são muito importantes de serem tratadas para que a gente consiga entender e viver de forma mais plena, de forma mais pacífica e sensata dentro da sociedade, sabe? Correto. Gostei muito quando você falou de comportamento, Nathalie, porque realmente há toda uma motivação humana a respeito daquilo que eu quero alcançar. As pessoas estão envolvidas em ambientes, esses ambientes estão completamente distorcidos. As pessoas estão convivendo com pessoas desmotivadas, pessoas que reclamam, pessoas que murmuram o tempo todo. Então, se você anda com 5, 6 pessoas que murmuram e reclamam, a sexta pessoa reclamona que vai ficar murmurando na vida é você. Você precisa escolher bem as pessoas com quem você anda, você precisa escolher bem o ambiente no qual você está, porque assim você prepara o famoso terreno, não é mesmo, Peterson? E o terreno manda muito, né, Ana? Porque, caramba, eu gosto de fazer uma analogia, uma pergunta, o que é mais importante, a semente ou o terreno?
Caramba, eu não vou responder isso, eu vou deixar para reflexão de vocês, porque o que a gente mais depara hoje em dia são pessoas, né, transferindo responsabilidades, justificando todo um processo, né, de que não dá certo para mim. E a gente vê aqui, né, já aos 45 minutos de live, né, e as pessoas não param de comentar, não param de perguntar, de elogiar, e a gente vê aí a Nathalie como uma prova viva de uma pessoa que vai sim ocupar o seu espaço no mercado de trabalho e muito contribuir para todos nós. Eu tenho certeza disso, tá? É um ícone e uma referência, não é isso? Stephanie comentou, falou, o maior desafio do jovem em relação ao primeiro emprego é o mercado de trabalho. Então, e o mercado de trabalho seria a insegurança. O jovem, ele não tem a segurança em si mesmo, talvez por o fato do autoconhecimento, não é isso? E até mesmo um dos workshops da professora Cleide, que está, né, fazendo um workshop com os alunos. E realmente, Stephanie, a insegurança, ela é limitadora, vamos dizer assim, né? Quando você não tem confiança em si mesmo, você não alcança voos maiores, não. Você fica onde está, porque você não confia em si mesmo. E o interessante, Ana, é que essa confiança, ela vem justamente porque nós estamos falando aqui da insegurança, do medo ali, dos desafios do primeiro emprego, mas essa insegurança a gente começa a conquistar a nossa confiança dentro da sala de aula. Então, assim, ou seja, dentro dessa forma participativa da Nathalie, de qual ela mencionou, do comportamento. Outro dia eu tive o privilégio de escutar de um aluno, ele falou assim comigo, hoje eu tive a aula. Ou seja, ele estava encantado com a aula. E olha que não era a primeira aula, foram várias aulas que ele mencionou, não só ele, como outros. Então, eu penso o seguinte, tem muitos jovens chegando muito inseguros, sim, e é claro, e é normal, nesse momento dessa primeira entrevista, mas muitas vezes porque não estão fazendo valer o momento que tem dentro da sala de aula. Então, hoje, nós temos aí professores capacitados, líderes fantásticos, né? Um grande exemplo aqui, você citou aí, professora Kelly, professora Cleide, Micheline, vários outros, professor, grande mestre Rodrigo, teve com a gente aqui na semana passada, professora Ana. Pode falar. Inclusive, Rodrigo deixou um comentário para a Kathleen, depois eu vou ler, tá? Não entendi. Inclusive, Rodrigo deixou um comentário para a Nathalie, desculpa. Deixou um comentário para a Nathalie, depois eu vou ler. Li Kathleen aqui, estou falando Kathleen, mas é Nathalie. Professora 20 já está, né, malucona. Beleza, te interrompi, né, Peterson? Mas Stephanie disse que tinha muito medo do mercado de trabalho, e aí eu vou ter que correr aqui com as respostas, né? Tinha muito medo do mercado, mesmo tendo me preparado para isso. A gente entende que a segurança também vem na primeira entrevista, e realmente, viu, pessoal? Precisamos, Zuleide também, excelente profissional, com certeza, Stephanie. E nós precisamos capacitar os nossos alunos, e isso nós fazemos em sala de aula com muita propriedade, que são essas dinâmicas de entrevistas de emprego, essas simulações empresariais, deixam os alunos muito preparados com isso. O Douglas é aluno da professora Cleide, está aí ministrando workshop essa semana, e ele está falando que jovens desinteressados se tornam adultos irrelevantes. Pedrada essa, hein? Forte. Muito forte. A Aline, lá de Volta Redonda, prestigiando a nossa live toda terça-feira às 20h20. A Aline diz que nunca estaremos prontos. Sempre ficará aquela dúvida. E realmente, a dúvida talvez seja até mesmo aquela síndrome do impostor. Não estou pronto, não estou pronto. O cargo que eu ocupo, eu não deveria estar aqui. Isso são sabotadores, viu, pessoal? Precisamos tomar muito cuidado com os nossos autossabotadores para que você não perca as grandes oportunidades da sua vida devido a medo, insegurança, falta de autoconhecimento. Muito bom. Douglas disse que a Nath está representando. Muito bem, né? E muito bem. O Schmidt diz que você é um grande profissional, Peterson. Deixa eu só ler mais alguns comentários aqui.
O Rodrigo diz que a Nathalie é uma pessoa diferenciada, espiritualizada e engajada ao extremo. Então, não é por acaso, Nathalie, que hoje nós convidamos você para que pudesse compartilhar conosco a sua experiência, por mais tão jovem que seja, você está ali abrilhantando essa live hoje, sendo inspiração para jovens e até mesmo pessoas com mais idade que você, para que você seja inspiração a essas pessoas para buscarem mais, para não se contentar com o que tem. Correto? Uma observação a respeito de vocês dois. Estava pensando sobre isso aqui agora. Que eu conheço uma boa parte dos seus alunos. E vocês falaram muitas coisas ao meu respeito. Eu gostaria de falar algo rápido a respeito de vocês dois. Todos os alunos que eu conheço do Peterson falam que você é um profissional extremamente inspirador. Que você é alguém que consegue fazer com que as pessoas desejem estudar. E, Ana, eu já escutei tanto dos seus alunos, mas tanto dos seus alunos, que você é alguém que consegue levar alegria para a sala. Que você é alguém que consegue fazer com que dias tristes ou desmotivados comecem a ser dias de eu vou um pouco mais. Eu já escutei muito isso. E eu creio que essas características, elas mudam vidas, sabe? Profissionais que amam o que fazem, que não fazem apenas por preço, mas por valor, trazem total diferença para uma sociedade, sabe? Por isso que eu acredito muito no Carreira em Pauta, porque é algo que não tem preço, tem valor, é algo que não só existe, mas tem um objetivo, é algo que está consolidando verdades, que está trazendo oportunidades de conhecimento, que é algo que ninguém tira, conhecimento realmente não tem como. Obrigada, Nathalie. Carol diz que nós somos pessoas maravilhosas, muito gratas de ter a oportunidade de receber conhecimento dessas pessoas incríveis. Obrigada, Carol. Obrigada por esse reconhecimento. Obrigada, Nathalie, por as palavras, né? Por esse reconhecimento, pessoal. Ele é o que nos motiva. Vou falar por mim, depois eu vou deixar o Peterson falar, que hoje eu tô assim, né? Bem tagarela. Mas esse reconhecimento é o que nos motiva a entregar o melhor. Nós estamos desde 6, 7 horas da manhã fora de casa. Chegamos em casa e ainda contribuímos com um assunto que nós entendemos que são relevantes, esses assuntos para vocês, jovens, adultos, pessoas que estão querendo se posicionar de uma forma assertiva no mercado. Então, nós estamos aqui nos dedicando para vocês. É uma entrega. E esse reconhecimento é que nos motiva e nos alimenta. Nos dá mesmo essa certeza de que nós estamos trilhando o caminho correto. Beleza, Peterson? Ótimo, Ana. Tem um minuto, será para mim aí? Nós temos alguns minutos. Mas é muito breve. Olha só, quero só 2 comentários. Felipe, LP aí, está comentando aí que realmente somos pessoas fantásticas, de fato, e também um grande aluno que eu tive o privilégio de ter aí na turma de marketing e, sem dúvida, alguém muito diferenciado. E o Frederico Schmidt, que comentou aí também, que você disse aí, é um grande profissional de direito no Espírito Santo, Nathalie. Então é um profissional também que você pode ter aí referência e contato dentro da sua carreira. Obrigado, doutor Frederico, por estar aqui conosco. E ele trabalha diretamente com jovens, né? Ele trabalha no Espírito Santo, atuando diretamente com jovens, e ele fala aqui justamente o seguinte, que os jovens têm que ter mais sedes e buscar exemplo nos seus mestres, nos seus professores. E é justamente isso que a Nathalie está trazendo para a gente hoje, porque aproveita a oportunidade. Então, o que acontece? O conteúdo está sendo ali muito bem passado, de forma muito profissional, e levamos ali exemplos inspiradores para a sala de aula ou para qualquer treinamento que nós estamos aí ministrando, e realmente é fazer valer a pena. Infelizmente, a gente não vai conseguir aí trazer 20 alunos dessa forma, com o mesmo pensamento, mas a gente sabe que a gente tem contribuído aí muito na vida de todos vocês. E obrigado pelo elogio, Nathalie, eu tenho certeza que é sincero, e eu quero aqui deixar uma grande colocação, que a minha maior gratidão, acima de tudo, é a Deus. Se eu me tornei o profissional que eu sou hoje, se eu consigo hoje levar e inspirar pessoas, é porque o amor de Deus um dia me alcançou.
ligou o meu propósito àquilo e eu pude entender muito bem qual que era a minha missão de vida. Então, eu admiro muito você, Nathalie, porque você está ligando esse propósito muito cedo. Você está ouvindo a voz de Deus muito cedo. Então, ou seja, isso só vai te levar a lugares mais altos e com certeza conquistar aí grandes sonhos, tá? Muito obrigado até aqui. Devolvo a palavra aí para a professora Ana. Lud aqui, Lud fazendo, né? A Lud que foi a ganhadora, né, do nosso desafio. A Lud batizou o nosso Carreira ao vivo, terça-feira às 20h20. A Lud falando que só tem pessoas maravilhosas. Obrigada, viu, Lud? É maravilhoso encontrar com alunos com seu brilho, né? O brilho da Nathalie e de tantos outros que nós encontramos nessa jornada. Realmente, quando o aluno ele se diferencia, se destaca, ele tem sede de conhecimento, ele marca a vida do professor. E é isso que nós estamos buscando e tentando incentivá-los a nunca esquecer de buscar por conhecimento, buscar o seu lugar no mercado de trabalho de uma forma assertiva, de uma forma que você economize tempo. Afinal, nós não temos todo o tempo do mundo. E já estão pedindo outra live com a Nathalie, né? Daqui a pouco a Nathalie vai apresentar a live dela para isso e vai convidar a gente para participar. Isso aí. Podcast da Nathalie. Meu Deus. Da Nathalie. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Isso aí. É isso, galera. Estamos chegando ao fim da nossa live. Que pena, né? Um papo bom e agradável. Ele corre assim numa velocidade tremenda, mas precisaremos chegar ao fim. E eu deixo aqui os meus agradecimentos à Nathalie por estar conosco nesse desafio, né, Nathalie? Não é fácil estar aqui à frente das câmeras, conduzindo uma entrevista, por mais descontraída que seja, a gente sabe que dá aquele frio na barriga, inclusive nós também. A gente nem conta isso para todo mundo, mas o frio na barriga existe. A gente precisa entender que somos pessoas, humanos, estamos passíveis a ele. Então, muito obrigada, viu, Nathalie, pela sua presença, sua participação, seu engajamento em mostrar para as pessoas que você foi convidado para um projeto dos professores que estão com você diariamente. Foi maravilhoso para mim. Muito obrigada, gente. De coração. Foi incrível. Foi incrível. Nathalie, ainda tenho 3 minutos. Gostaria que você resumisse essa live com uma palavra que define essa live, esses 60 minutos que estivemos juntos aqui, para você e para que você possa falar para todos os ouvintes aí, participantes, que palavra define essa live de hoje, o qual você nos abrilhantou aqui com toda a sua humildade, com o seu conhecimento e maturidade. Acredito que uma palavra não é o suficiente, mas porque realmente foi incrível. Só que todos os assuntos eu acho que foi esclarecedor. Foi algo que pode, e eu tenho certeza que levou respostas a alguém. E esclarecimento não é apenas esclarecimento, mas é inspiração. Porque sempre que você tem algo esclarecido, você tem a oportunidade de iniciar algo novo. Então, se você que está aí assistindo a gente teve algo esclarecido na sua mente, comece coisas novas. Não desista, siga em frente e foque, vai fundo. Coloca seus planos em pauta e segue. Beleza. Ótimo, Nathalie. Ótimo, Ana. Eu quero finalizar com uma frase, com uma leitura, tá? Para todos vocês. Você permite, Ana? 30 segundos, bora! Colossenses 3:23. Gravem aí, Colossenses 3:23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Olha, amém. Busque o Senhor acima de todas as coisas. Faça para Ele, que com certeza Deus vai recompensar. Um abraço, beijo, gratidão. Obrigada a você por sua companhia e até a próxima, se Deus quiser.